Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs no Senhor, a mais esse nosso momento em que nós queremos fazer um culto aqui, meditar nas palavras de nosso querido Deus e nosso querido Senhor Jesus Cristo. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam com todos nós nesse momento onde queremos meditar na Sua palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o texto que servirá de base para a nossa reflexão de hoje se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, dos versículos 13 ao versículo 22. 1 Pedro 3, 13 a 22, onde está escrito: Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. E sejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até que então, as palavras da nossa reflexão de hoje. Eu gostaria de convidar nesse momento, meus queridos, a cantarmos um hino, o hino chamado Meu Prazer. Te adoramos.
efeitos, aquele era um dia completamente normal. Bem, exceto pelo fato de que havia um homem no deserto construindo uma arca, sem qualquer sinal de água ou chuva à vista, e gritando para todas as pessoas que ali estavam para se arrependerem de seus pecados. Olhando por esse lado, Noé realmente parecia um homem louco. Porém, Noé não era louco. Ele era um servo de Deus e estava fazendo exatamente o que Deus mandou que ele fizesse. Mas ainda assim, ele foi motivo de muitas piadas. Ou como nós diríamos hoje em nosso tempo, ele foi bulinado. A sua arca era impressionante, mas ninguém, com exceção de Noé e sua família, embora ele pregasse a palavra de Deus, insistindo com as pessoas, ninguém, com exceção dele e sua família, realmente acreditava que Deus iria inundar a terra e destruir todos os seres vivos. Eu imagino, meus amados, que o dilúvio deve ter sido um evento horrível. E pensar sobre aquele dia nos faz imaginar um Deus um pouco diferente daquele Deus que nós estamos acostumados a ouvir e a pensar, não é mesmo? Afinal, hoje em dia, muitos têm um conceito de que Deus é mais visto como um velhinho que espera pacientemente que seus filhos voltem para casa. Ele não parece muito preocupado com o que as pessoas fazem ou não fazem. Certo? Errado? São categorias que não se aplicam mais, porque Deus vê todos iguais. Estamos todos fazendo simplesmente o melhor que nós podemos, para que possamos nos juntar com esse nosso velhinho lá no céu. Deus, meus amados, não é realmente visto por muitos, ou digamos até pela maioria das pessoas, como um Deus da ira, ou um Deus que pune. As pessoas esquecem esse lado de Deus, ou melhor, preferem não ver esse lado de Deus, o Deus irado e que pune. Ele também, infelizmente, acaba também por causa disso não sendo visto como um Deus amoroso. Entenda o que eu estou falando. Não é um Deus de amor, mas é um Deus amoroso. Não, meus amados, simplesmente ele é visto por muitos como um Deus da tolerância e da permissividade. Ou seja, que permite que as coisas aconteçam e não faz nada para evitar que essas coisas aconteçam. Ou prefere não se intrometer em nada. Assim, então, ele aceita tudo que nós decidimos de fazer com as nossas vidas, seja errado, seja certo, então a gente faz o que quiser com ela. E igualmente, meus irmãos, como aqueles que viveram nos dias de Noé, as pessoas hoje estão se afastando de Deus e de sua vontade, cada vez mais. Menos casamentos acontecem, dando cada vez mais lugar às relações sexuais ocasionais. Mais e mais bebês nós vemos que estão sendo abandonados ou infelizmente são criados sem um dos pais por perto. Cada vez mais as pessoas estão se afastando ou deixando a religião, e isso a nível mundial. Deus cada vez mais é considerado irrelevante em nossa pequena experiência de vida. Porém, meus queridos irmãos, as Escrituras durante o tempo todo nos lembram que o mesmo Deus que julgou o mundo no dilúvio é o mesmo Deus que finalmente retornará para julgar tanto os vivos quanto os mortos. E isso nos mostra que Deus se importa com o que nós fazemos e com as coisas que nós deixamos de fazer com as nossas vidas. E essas categorias de certo e errado que influenciam a nossa cultura
e cada vez mais tem se tornado subjetivo à nossa própria vida, são os padrões pelos quais um dia nós seremos julgados. Isto é, a menos que Cristo intervenha e seja o nosso advogado. Deus salvou Noé e sua família puramente por graça, a fim de salvar toda a sua criação. A água, que antes era um sinônimo de destruição e trazia a morte ao mundo incrédulo, trouxe vida e salvação a Noé. E o apóstolo Pedro, que em sua carta queria exaltar a graça e a misericórdia de Deus, nos fala exatamente sobre Noé e o dilúvio, a fim de mostrar para nós, os leitores da carta, a tamanha graça e misericordiosa salvação de Deus, que são dadas a nós no santo batismo. O batismo, diz Pedro, agora te salva. Te salva. Não como uma remoção do pecado, pois infelizmente ele continuará enraizado em nós até a hora de nossa morte, mas como um apelo a Deus por uma boa consciência, ou seja, sem culpa, através da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está à direita de Deus, governando a tudo e a todos. E quando Pedro diz que o batismo agora salva vocês, te salva, meus amados, ele não quer dizer que o coração de aço do ser humano que torna o batismo uma boa obra agradável a Deus, em vez de um dom gracioso de Deus que regenera e restaura a vida. Embora, infelizmente, a gente sabe que alguns insistem ainda hoje que o batismo não tem poder nenhum, que é apenas, digamos, um sinal de que eu fiz a escolha de seguir a Deus. É uma decisão pessoal minha de seguir a Deus e abandonar tudo. O batismo para muitos, infelizmente, é apenas a confirmação da minha fé pessoal. Meus amados, o santo batismo não afirma simplesmente a fé. Ele cria a fé, conectando os batizados pela fé à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. O perdão, a vida e a salvação adquiridas por Cristo com a sua morte, elas são creditadas ao batizado como se fossem seus. A água que tomou conta de você em seu batismo, meu irmão e minha irmã, foi, como Paulo escreve, uma lavagem de regeneração e renovação do Espírito Santo. Isso é tão certo, isso é tão real, que faz Pedro, de certa forma, complementar esta frase de Paulo afirmando: o batismo agora salva vocês, o batismo agora te salva. E assim, como o coração de aço de uma humanidade caída, que vê o batismo como uma obra nossa, também é o coração de aço que nega o batismo às crianças. As crianças, alguns diriam, elas não devem ser batizadas, porque ainda nem podem crer. Alguns ainda afirmam, elas não são responsáveis por seus pecados, até elas terem consciência deles. Bem, meus irmãos, se vocês já ouviram isso ou sabem de pessoas que pensam assim, eu apenas digo o seguinte: vamos lembrar novamente do dilúvio. Vamos lembrar do dilúvio. As crianças não foram excluídas da ira de Deus nos dias de Noé. Muito pelo contrário. Elas também estiveram no dilúvio. Elas também foram julgadas pelas águas da ira de Deus. E isso é um fato preocupante. Elas, as crianças, foram levadas no dilúvio porque também
foram incluídas no julgamento de Deus. Meus queridos, não existe uma época de responsabilidade quando se trata do pecado e da fé de cada um de nós. As Escrituras ensinam claramente: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cristo diz: deixem vir a mim as crianças, pois delas é o reino de Deus. Para as crianças, também é válida essa promessa que Pedro destaca aqui em sua carta: o batismo agora te salva, assim como também são salvas por essa lavagem regeneradora e renovadora do Espírito Santo. Quando todos nós fomos batizados, meus queridos, ao passo em que a água escorria por nós, pelos nossos corpos ou pelas nossas cabeças, fomos redimidos por Cristo, o crucificado. A morte de Cristo se tornou a nossa morte para o pecado, e a ressurreição de Cristo se tornou a nossa ressurreição para uma nova vida. O santo batismo é um dom da graça e não uma obra nossa. Uma das grandes tragédias da cristandade é que alguns pensaram e continuam a pensar o contrário disso. A palavra de Deus é a verdade. E é essa verdade que finalmente nos liberta, livres para servir nossas vidas em Cristo, lavados de nossos pecados e chamados a viver uma vida santa. O batismo, que corresponde ao dilúvio nos dias de Noé, agora salva você desse mundo corrompido pelo pecado e injustiça e te leva a uma nova vida em Cristo. Do início ao fim da história de Noé, meus irmãos, era Deus a fonte de segurança para Noé e sua família. As águas do dilúvio tiraram Noé daquele velho mundo que era dominado pelo pecado e o levaram ao novo mundo que é dado novamente por Deus. Por isso, assim como nos dias de Noé, Deus continua a providenciar uma arca especial, grande o bastante para caber todos os pecados, incluindo os meus e os seus, e assim nos carregará em segurança através desse mundo que agora nós estamos vivendo, um mundo cheio de pecado, cheio de injustiça. É por isso que o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, Espírito Santo, explica claramente aonde esta nova arca está. O batismo agora também salva vocês. Nas águas do batismo, Deus mais uma vez livra todo ser humano do mundo dominado pelo pecado, levando a todos para dentro da nova criação que Cristo traz. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Meus amados, eu gostaria de te convidar nesse momento a cantarmos mais um hino. O hino chamado Recebi um Novo Coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai.
Amados irmãos e irmãs do Senhor, eu convido nesse momento a juntarmos nossas mãos, baixarmos nossas cabeças e falarmos a Deus em oração. Todo-Poderoso Deus, obrigado por enviar Teu Filho a este mundo para nos ensinar sobre Teu amor, Teu perdão e a Tua salvação. Não permitas que Teu povo fique apavorado, mas fortalece e conforta a cada um. Ajuda-nos com o Teu amor, perdoa os pecados, sara os feridos, consola os aflitos, protege os inocentes e desamparados e livra os que estão em perigos. Senhor, entregamos em Teus cuidados aqueles que precisam sair às ruas para trabalhar ou fazer alguma atividade. Estende Sua mão graciosa sobre eles e os proteja. Olha com carinho para as pessoas que andam desanimadas. Pedimos que demonstre a todos nós que és um Pai que não esquece nem desampara os Teus filhos. Aumenta em nós a fé para lançarmos em Ti, Senhor, as nossas ansiedades. Ensina-nos sempre a confiarmos em Tua ajuda. Desperta, Senhor, igualmente em todos nós um verdadeiro espírito de amor para socorrermos, na medida do possível, a todos que estão passando por necessidade. Ajuda-nos a repartir o pão com o faminto e fazer o bem a todos. Faze com que sejamos misericordiosos, como Tu, ó Pai dos céus, é misericordioso em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, também gostaria de convidar nesse momento a orarmos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, agradeço a mais uma vez terem nos acompanhado nesse momento cultico. Obrigado por sua presença aqui. Obrigado também por suas orações. E gostaria de continuar avisando a vocês que nós iremos continuar fazendo os vídeos de estudo e culto. Aqueles que desejarem seguir, sejam muito bem-vindos a continuar nos seguindo, a continuar acompanhando esse nosso momento de devoção, de meditação na palavra de Jesus Cristo, na palavra de nosso Deus Pai, também na palavra de nosso Deus Espírito Santo. Continuarei orando por todos vocês que estão precisando sair de suas residências nesse momento de pandemia. Também por aqueles que estão em casa, às vezes preocupados, ansiosos, agoniados talvez. Também por aqueles que estão tranquilos. Também estarei orando por todos vocês, para que Deus continue estendendo a sua mão graciosa sobre vocês, continue os abençoando, estando com vocês em todos os momentos de sua vida. Fiquem em paz e que Deus os acompanhe hoje e sempre. Amém.